Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Mais uma vez estamos aqui. Agradeço aí a colaboração de todos vocês como voluntários para esse encontro nosso, onde nós vamos utilizar a temática da psicologia ambiental, lembrando que não é um curso de psicologia ambiental, nem uma aula realmente de psicologia ambiental de forma mais profunda. A ideia é apenas uma reflexão à luz da psicologia ambiental. Né? Nós vamos fazer essa reflexão, e como vocês sabem, é para me auxiliar num trabalho de mestrado que estou fazendo de TICs na educação, né, com a especialização na utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação, com base nas metodologias ativas. E aqui nós estamos mais uma vez para participar da aula, uma aula com utilização dessas tecnologias. Estamos aqui em um ambiente virtual, com base em metodologias ativas, e nós fizemos isso durante todo o semestre. E durante todo o semestre, tivemos aulas híbridas, tivemos aulas com metodologias ativas, fizemos salas invertidas. Então, a ideia, vídeos, e, enfim, a ideia é justamente a gente dar continuidade a esse projeto, agradecendo desde já a autorização, não apenas a autorização da Cláudia Barreto, da Camila, né, da instituição, da Isuda, que está aqui nos possibilitando esse momento de encontro, mas agradeço a todos vocês como voluntários por estarem aqui hoje, né, pela manhã, logo cedinho, né, participando desse momento. Desde antes, vocês já participaram no blog, vocês já participaram respondendo o questionário, e agora vocês estão aqui comigo. Eu agradeço muito aqueles que puderam estar aqui hoje, né? Lembrando que hoje é um dia atípico e estão todos aqui. Tá? Então, vamos dar início para que vocês entendam um pouco sobre esse contexto, por que a psicologia ambiental, o que, que a gente quer pensar em termos de psicologia ambiental. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês já ouviram falar em psicologia ambiental, ou pelo menos na fantasia de vocês, né? O que, que vocês acham? O que, que vocês acreditam que é a psicologia ambiental? Na minha. Pode falar? Fique à vontade. Um pensamento, o que você acha que fala, sobre o que, que fala. Eu acho que, assim, na minha cabecinha, assim, eu acho que é para você. É tudo da natureza, não é? Tudo que envolve o mundo, que envolve a forma da gente viver e Uhum, passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. uhum, uhum, Então, uhum. e a gente falar isso com um jeito, de uma forma suave, mas que possa ser entendida, compreendida e aceita pelas pessoas, na minha cabeça. Muito bem, muito bem, Rosilda. Então, veja que você já traz alguns elementos, né? Alguns elementos, até porque para falar de psicologia ambiental, a gente precisa pensar em ambiente, e ambiente é um conceito de muitas dimensões, né? Inclusive com essa dimensão física que você traz, tão sensível, né? Mas que traz aí, obviamente, vários aspectos que são fundamentais para a compreensão desse ambiente, né? Que a gente vai falar um pouco. Quem levantou a mão? Deixa eu ver aqui, Ferrosilda. Vamos lá, Rosilda. Eu gosto de falar, meu Mas Deus, eu gosto que você fale. porque tudo que nos envolve, né, a natureza, ela faz bem para a nossa saúde mental, né? Então, a Perfeito, gente precisa ter essa conexão, perfeito, né? perfeito. Você falou em saúde mental, em conexão, Saúde em mental, essa natureza, leveza. leveza. Vamos segurar aí, né, esses aspectos que foram abordados por Rosilda. E aí eu gostaria de saber, todos vocês, né, o que vocês gostariam de conhecer em relação à questão ambiental? Quais são as questões que são despertadas no pensamento de vocês quando vocês pensam nessas questões ambientais? Diga, alguém falou, levantou, foi Merlin e depois Rosilda. Foi. Eu marquei, depois tirei. Pode falar, Merlin. Todo o ambiente, ele influencia no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Então, a psicologia ambiental, ela envolve tudo, né? Tudo está relacionado. Isso em todas as fases da nossa vida, desde a infância até enquanto estamos vivos, estamos nos relacionamos um com os outros,
A gente está tendo troca, tendo aprendizados, e isso nos influencia tanto em relação à interação, né, convivência com as pessoas, como o ambiente em que a gente está, as culturas, né, que diversas, né, em todo o planeta. Então, quanto mais a gente expande essas culturas, esses ambientes, mais traz, mais modifica a nossa forma de ver, de sentir, de agir, de ser. Muito bem, Merlin, muito bem, excelente também. Olha só, então Merlin está trazendo aí, acrescentando já esse olhar, a Rosilda começa aí, e a Merlin vai trazendo uma coisa muito importante, que é entendermos as diferentes culturas. Quando eu falei que era um conceito multidimensional, de muitas dimensões, né? A gente precisa entender que não apenas o ambiente físico, mas o ambiente social, com todos os seus aspectos, como cultura, política, economia, tudo isso faz parte da forma como nós nos sentimos, da nossa saúde e do nosso adoecimento. Né? E a gente precisa entender o impacto que é gerado, né? Como esse encontro ele traz transformações, tanto transformação no ambiente quanto nas pessoas, né? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa sobre o que gostaria de entender melhor sobre esse encontro aí, sobre esse trabalho nosso, no sentido de pensarmos sobre a psicologia ambiental? Que reflexões vocês gostariam de trazer, de pensar juntos? Quais aspectos ambientais chamam mais a atenção de vocês? Rosilda, por favor. Eu estava pensando, né? Quando a gente está ali na Exuda, às vezes eu Sim. fico ali com o Mary, ficamos estudando, e antes a gente sente uma paz tão grande quando a gente está naquele ambiente ali embaixo daquelas árvores. Aí eu estava pensando agora, né? Então, isso é uma coisa que faz bem para a nossa mente, aquela Sim, natureza toda. sim, Então, isso sim. é ambiente. Isso é ambiente. Isso é. Mas será que seria ambiente, de acordo com os autores, será que seria ambiente se vocês não estivessem ali? Né? Porque, na realidade, e essa paz que você fala, será que se a gente estivesse lá com a banda de rock, nós teríamos a mesma paz? Aí é. Olha Vamos só. supor, eu quando estou numa banda, eu tenho paz. Danço, curto e fico com paz. Muito bem. A Rosilda fica com paz numa banda de rock. Por quê? Porque ela Fico curte rock, feliz, fica feliz. fico Rosilda, feliz. lembra aquele dia que a gente estava estudando, que teve o Dia da Consciência Negra? Conta! E a gente saiu de dentro da sala pinotando. Maravilha, eu estava lá também com vocês, festejando. Muito bem. Mas e Ana? Ana Lopes está aí levantando a mão também. O que você me diz, Eu Ana? penso que o ambiente ele vai afetar de alguma forma e ele vai ser afetado também pelas pessoas que ali permeiam. E também penso, né? Tipo, Rosilda falou, a Exilda me traz uma paz muito grande, mas é de um aspecto dela, né? Que é muito particular, porque talvez outra pessoa que tenha outra vivência não se sinta tão em paz, apesar do ambiente ser o mesmo, de oferecer as mesmas, enfim, as mesmas coisas. Condições, né? Mesmos aspectos físicos, né? Inclusive, a gente vai ter não apenas os aspectos físicos, né? Mas a gente tem vários outros aspectos. E aí a gente vai entender um pouco esses aspectos todos. Como você disse, você se sente em paz. A Exuda traz essa paz. A Exuda é mais que um espaço físico, né? Ela é um espaço, mas é um lugar para cada um de vocês. Né? Existe uma diferença na psicologia ambiental entre espaço e lugar, tá? Para a psicologia ambiental, quando a gente fala de espaço, a gente está falando de um espaço, a distância entre dois pontos, algo que é geográfico, né? Há ali um espaço, mas um lugar. Um lugar é onde você constrói vínculos afetivos, né? Você constrói toda uma identidade com o lugar. Os lugares, eles vão sempre existir.
aquela escola que você estudou lá na infância, e que às vezes você diz, poxa, mas nem existe mais, agora construíram um prédio, né, no lugar. Não, mas a escola continua a existir. A escola existe em você. Ela faz parte de sua experiência viva. Ela faz parte de sua história, né? Aí a gente tem a dimensão histórica, a dimensão temporal da psicologia ambiental. Mas caminhando um pouquinho mais, que vocês estão trazendo coisas maravilhosas para a nossa reflexão, uma cidade para você viver. Pense no que você poderia fazer em uma cidade, né? Antes de a gente colocar qual é o objetivo real aqui da psicologia ambiental, eu gostaria de fomentar algumas reflexões. O que que a gente poderia fazer numa cidade, já que a gente estava falando da Exuda, a gente vai ampliar esse espaço de nossa faculdade para o espaço das cidades. O que que uma pessoa pode fazer numa cidade? Oi, Aninha. Eu sinto, pessoalmente, que eu queria poder ocupar mais a cidade e me sentir mais segura também. Às vezes eu ocupo Perfeito. menos por me sentir um pouco insegura, mas eu queria ficar mais tempo em praça, até na própria rua, caminhar. Excelente, Aninha, excelente, excelente, né? Vejam bem, excelente. Só um parênteses, Cássia, vi que você já conseguiu aí abrir a câmera legal. Mas quando a Aninha traz essa questão, eu gostaria de ocupar mais a cidade, para me sentir mais segura. Veja bem, de fato, uma cidade que é ocupada, que tem pessoas caminhando, pessoas andando, pessoas confraternizando, é uma cidade mais segura. Se você tem uma cidade onde você não encontra pessoas, onde você não encontra ninguém, obviamente, né, ali você está só, né, e você não sabe quem pode vir ali. Né? O que pode acontecer? Então, quanto mais nós ocupamos nossa cidade, obviamente, nós também estamos contribuindo para torná-la mais segura, né? Óbvio que a gente sabe que existe todo um contexto de autoridades, né? Todo um contexto de Estado, enfim, de segurança pública, mas nós também precisamos ocupar a nossa cidade. E o que nós poderíamos fazer para viver numa cidade? Como nós poderíamos viver? O que, que você pode fazer numa cidade? Diga, Aninha, Ana Lessa. Oi, professora. Oi, Complementando o que a Aninha falou antes, eu acho que seria conviver, que é uma coisa que a gente não faz muito, né? A cidade da gente, Recife, é muito voltada para carros e para consumo. E é engraçado que o primeiro tema que a senhora puxou hoje na aula foi sobre lugares e não lugares, e eu estava vendo um vídeo sobre isso recentemente, assim, ai, que bom. que eu já senti esse estranhamento em alguns não lugares, mas eu não sabia como definir isso. Aí eu vi um vídeo de um rapaz explicando sobre esses espaços, assim, tipo corredor de shopping, sala de espera, não sei, corredor de corporações, prédios executivos, assim, que não são lugares para você criar nenhum vínculo, é um lugar meio estéril, assim, que você passa por lá, às vezes são áreas grandes, mas não tem conexão nenhuma com você, é uma coisa, assim, geralmente tudo branco, ou de vidro, ou sei lá, mas você não Espaços consegue criar físicos, mas que não tem vínculo afetivo. isso, que é desconfortável, mas não é desconfortável fisicamente, é desconfortável emocionalmente, não traz nada afetivo, é só Perfeito. um lugar Ana, vazio. duas questões. Primeiro, assim, compartilha depois esse vídeo com a turma, vai ser muito, muito bom para todo mundo, se você puder Com compartilhar certeza. com o Eu vou pessoal esse procurar. vídeo. Certo, certo. E aí você já disponibiliza o link para que a gente possa compartilhar e todos possamos aí depois levantar um debate aí, uma discussão sobre os lugares e os não lugares, não é isso? Uhum. Oi, Ana e Rosilda, não sei em que ordem, deixa eu dar uma Eu olhada só aqui. queria fazer pensar, né? Deixar Certo, no ar, certo, assim, por que, que o que a Ana falou, né? Por que, que as pessoas passam a se sentir confortáveis nesses não lugares, tipo no shopping? Como é que o shopping ele passa a ser mais confortável, mais prazeroso do que uma praça, do que algo que seja diferente desse lugar estéreo? Porque eu acho que essa é a realidade. O shopping ele passa a ser uma realidade possível no lugar do conforto. A gente sente desconforto, mas se você parar para perguntar a 10 pessoas qual é o passeio, é ir para o shopping, é olhar Verdade. vitrines, é estar ali, sabe?
Acho que tem a ver com o que você falou Falta de antes, né? Da falta de segurança, de tudo isso. As Perfeito, problemáticas da perfeito, cidade. perfeito, perfeito. Eu acho que vocês estão levantando temas fundamentais. Primeiro, a segurança da nossa cidade e um olhar para a nossa cidade, para que nós possamos ter espaços de encontro, né? Lugares, não lugares, mas lugares onde as pessoas possam se encontrar, e não apenas para consumir, não apenas para comprar, lugares em que você possa simplesmente encontrar alguém, né? Simplesmente contemplar, simplesmente partilhar aquele lugar, compartilhar aquele lugar com pessoas queridas suas e conhecer novas pessoas. E a gente sente uma carência muito grande, porque se você entra num shopping center, óbvio, você paga para entrar, você paga para sair, você paga se você quiser fazer uma série de coisas lá, alguns espaços, porém, muito bem colocado, né? Eu acho que muito bem colocado, mesmo esse espaço aparentemente estéril, aparentemente um espaço exclusivamente de consumo, ele vem se tornando um lugar para algumas pessoas. Vejam, este espaço vem se tornando um lugar para algumas pessoas. E eles vêm se tornando um lugar para algumas pessoas, por quê? Como foi muito bem colocado, em relação à questão da segurança, né? Todas essas questões levam você a construir, porque o ser humano ele é um espetáculo. O ser humano ele tem essa capacidade de se reinventar. O ser humano ele é resiliente. Então você vai encontrar, por exemplo, num shopping, algumas pessoas que entram naquele espaço não apenas para consumo, né? Mas algumas pessoas simplesmente sentam ali num banco, encontram com um colega e começam a conversar. E para essas pessoas é um lugar que vai para além da ideia de compras, um lugar que vai para a ideia de encontro, né? De você, às vezes, entrar naquele espaço, sentar num daqueles banquinhos que tem ali, num daqueles corredores que seriam absolutamente frios, né? Se você não tivesse ali pessoas que se encontram, pessoas que não estão, vejam bem, não são pessoas no sentido de número de pessoas que sentam para descansar e nem sabem que está do lado. Eu estou falando de uma pessoa que encontra um amigo e que senta ali por uma questão de segurança para dialogar, para conversar, para colocar a conversa em dia, né? E aí isso é uma outra. Vejam que esse ambiente já muda. Então, eu estou percebendo que o ambiente em si, a gente vê todas as dimensões ambientais, a gente pode entender que o que transforma o ambiente são as relações, e por que não dizer as inter-relações, né? Que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vi que tem algumas mãos aqui levantadas, erguidas, quem são as pessoas que estão aqui. Eu acho que a Rosilda Marilyn levantou e baixou, mas eu sei que ela levantou, está aí de novo. Olha aí, Marilyn e Rosilda, por favor. Eu vou começar então. Eu ia falar exatamente, né, o que Silvia falou, né, sobre e é ressignificar, né, esse ambiente quando a gente encontra com as pessoas e estabelece a relação, muda completamente, né? Então a gente cria ali memórias afetivas lindíssimas. O shopping também é um lugar de, além da segurança, de ter um pouco mais de segurança do que um ambiente externo, para muitas pessoas ficam também mais confortáveis, porque assim, para a gente estar num ambiente aberto, externo, que tem a natureza, é muito melhor. Mas, assim, tem a questão de pessoas que têm um desconforto, se sentem muito inseguras. Então, você vai estabelecer quando a gente marca o grupo, né, para conversar, para estar junto, é importante que esse grupo esteja conectado. E, às vezes, essa questão da segurança é muito importante para que a pessoa fique à vontade, né? Ou seja, Então, é como se você baixasse a guarda. Ali você não está atenta apenas a tudo que isso, está acontecendo à sua volta, mas você está de fato com o outro. isso. É um verdadeiro encontro. Porque tem situações que eu estou com uma pessoa conversando no parque, quando eu me conecto, eu esqueço, até esqueço demais do mundo, né? Que não é para estar atento ali na relação, mas estar atento ao que está ao redor também, que a gente está no ambiente externo, né? E eu aí a gente acabo focando ali naquele momento. E eu vejo que as pessoas ficam, né, assim, conversando, mas ficam inseguras, olhando ao redor. Então, assim, isso compromete a relação. Então, se está num ambiente que possa controlar melhor, né, que possa estar todos à vontade, todos de acordo, assim, tudo flui muito melhor. Né? Tem a perfeito. questão também da acessibilidade. Infelizmente, nossa cidade
As calçadas são irregulares, tem muitas obras, ainda não tem muito o que crescer para acolher as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Perfeito, perfeito, Merlin. E, de fato, acolhimento. A cidade precisa ser acolhedora, né? E, obviamente, a gente está falando de um outro aspecto que vai ser outro aspecto que vocês também vão estudar em psicologia ambiental, que é o estresse ambiental, né? Porque uma pessoa que está aqui com um grupo, mas que não consegue estar com aquele grupo, porque está o tempo todo vigiando, ela está estressada. Isso, né? isso. E aí a gente precisa pensar sobre essa questão também. E aí, antes de a gente mudar para o próximo slide, Rosilda, por favor. Vocês estavam falando aí, e eu pensando, né? As pessoas, elas estão tão sofridas, eu acho, né? Que elas não param nem para observar, para apreciar. Às vezes eu estou assim, andando no carro e paro para ver como nossa cidade é linda. Aí eu mesma digo a mim assim, meu Deus, como é linda. Né? Quando eu começo assim, a subir aquele viaduto, que vejo aqueles rios. Então, eu acho que as pessoas, elas têm esse parecer também, mas elas não, elas estão sofridas, elas já saem para pegar seus ônibus, para pegar sua moto, para andar, elas já saem tão angustiadas que não percebem essa magia. Perfeito. Que quando você sai de casa, você tem. Rosilda, você trouxe. E aí a gente volta lá à faculdade, o espaço da faculdade, o espaço físico da faculdade, que foi feito para acolher vocês todos nós, na realidade. É um espaço acolhedor, é um espaço que tem essa magia, é um espaço onde os pássaros cantam pela manhã, é um espaço, né, onde as flores formam um tapete no chão, né? E ali é um espaço onde a gente consegue escutar o vento, ver o sol, as estrelas à noite. Então, é um espaço acolhedor. E mais ainda, é um espaço seguro. Né? Quando você está ali estudando, você não tem medo de quem se aproxima de você, porque você sabe que você está num espaço seguro. E aí você falou desse primeiro espaço e agora você fala da beleza de nossa cidade. Nossa cidade também tem pássaros cantando. Nossa cidade também tem luz, tem a luz do sol dourando as folhas, o vento, a brisa do mar. Nós é que estamos sofridos. Exato. Nós é que temos medo, estamos sofridos. Nós fazemos de qualquer maneira uma cidade, um espaço diferente de um para o outro. Não devia ser para todos. Acho que está tudo fora da ordem. Sim, então vamos pegando aí essa deixa sua, Rosilda, tá certo? Pegando essa deixa sua, eu coloquei aqui nesse slide, né? Uma frase simples, né? Uma cidade para você viver. Pense no que você poderia fazer nela. E todos vocês começaram a pensar. E aí, né? Olha para essa cidade daqui. O que é que vocês acham? Ela existe, tá? Isso não é uma ficção. Muito triste. Muito triste, né? Muito triste, né? Mas pessoas vivem aí. Né? Foi o que eu lhe falei, né? Os espaços diferentes, o que devia ser igual para todo mundo. Aí é muito difícil você se inserir numa paz, numa situação dessa. Perfeito. E agora olha essa outra cidade. O que você poderia fazer nessa cidade, né? Como você poderia viver nessa cidade? E aí, eu acho que chega o momento em que a gente precisa entender qual é o objetivo da psicologia ambiental, já que nós estamos falando em psicologia ambiental. Olha só, primeiro esse preâmbulo para a gente começar a pensar. Então, na realidade, gente, a psicologia ambiental estuda a pessoa em seu contexto, tendo como tema central as interrelações e não somente as relações entre a pessoa e o meio ambiente físico e social. Então, veja bem, a gente tem aí o objetivo. Qual é o objetivo da psicologia ambiental? O que faz a psicologia ambiental? Ela estuda a pessoa. Lembrem-se que para a psicologia, a gente vai ter sempre a pessoa como centro.
né? A gente está estudando o comportamento humano. Mas quando a gente fala de psicologia ambiental, a gente entende que há uma inter-relação entre a pessoa e o ambiente, não é apenas uma relação. Porque uma relação, eu me relaciono com o meu ambiente. Ótimo. Mas não é simples assim. Eu me relaciono com o meu ambiente e o meu ambiente se relaciona comigo. Inter-relação é relação de reciprocidade. É de mão dupla, entende? Eu não estou falando só como o humano se relaciona com o ambiente dele, mas como se dá esse encontro, essa inter-relação, essa reciprocidade entre pessoa e ambiente. Lembrem-se que uma coisa é o humano que se relaciona com o ambiente no clima tropical, num clima agradabilíssimo, não é ameno, e de repente eu tenho uma pessoa numa área polar, numa área que agora há pouco a gente teve catástrofes com neve, não é isso? A gente viu como o mundo sofreu, como os Estados Unidos sofreram, né? Muita neve, né? Pessoas congeladas, casas soterradas, carros soterrados, acidentes de trânsito. E aí a gente vê que o ambiente, veja bem, aquela neve, né? Tá lá. O ambiente ele é vivo, né? O ambiente físico ele tem vida, né? Ele não é uma coisa, ele não é só um cenário para nossas ações, né? Ele também age e reage, ele também se modifica, ele é transformado por todos nós e ele nos transforma, né? Então, a psicologia ambiental, obviamente, a gente vai olhar para esse ser humano, mas entendendo que, dependendo de cada contexto, o comportamento humano muda. E dependendo do comportamento humano, os contextos também podem mudar. Percebem a complexidade? Né? Para entrar nessa complexidade, a gente primeiro aí caminhou um pouco para que a gente entenda que é mais complexo, que é coisa que não é simplesmente eu dizer, não, o ser humano se relaciona com o ambiente, ou no ambiente, não. Há uma relação do humano com o ambiente, do ambiente com o humano. O que você faz impacta no seu ambiente físico e no seu ambiente social. Lembre-se, vocês entram numa sala de aula. Dependendo das pessoas que estão dentro dessa sala de aula, a aula pode ser completamente diferente, concordam? Se você entra numa sala hostil, onde as pessoas ficam em silêncio, elas não participam, não compartilham, e quando compartilham, não são amistosas, ou, sabe, não te acolhem, não te recebem. Será que você vai assistir a aula do mesmo jeito que você assistiria numa turma como a de vocês, né? Que compartilha, que abraça, que acolhe, que festeja, que está junto, né? Que auxilia a transformação do colega, mesmo que seja o mesmo professor, mesmo que seja a mesma aula. Quando você está em salas diferentes, isso muda ou não muda a percepção de vocês? Muda, sim. Perfeito. Lembrando que a percepção, quando a gente fala da perspectiva da psicologia, a gente entende a percepção, né, como um processo de atribuição de sentidos, de significado às informações que nós recebemos do meio, do ambiente, mas quando se trata da percepção ambiental, não é como a percepção do objeto. O objeto é aquilo que está fora, né? É aquilo que está fora. E aí eu percebo o objeto. Mas quando a gente fala de percepção ambiental, você faz parte do ambiente que você percebe. Percebe? Olha. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. A postura do professor, a postura dos alunos, o ambiente da sala de aula, o clima também, né? Se o ar-condicionado estiver quebrado, já é outra. Perfeito, Meli, perfeito. Imagina, todo mundo disposto a estudar, todo mundo empolgado, e de repente quebra o ar-condicionado, um calor imenso. Então, vai ser agradável do mesmo jeito? Vejam, é o ambiente, né? Veja como o ambiente ele vai interferir. Pense você num trânsito caótico.
É diferente de você estar dirigindo na beira-mar, né, num trânsito tranquilo, né, com a brisa do mar. Então, percebam como a gente tem aí uma ação de reciprocidade. Né? Óbvio que nós transformamos esse ambiente, mas que ele também nos transforma. Não há aquela. Não dá para dizer, não. Né? Na realidade, eu transformo o meu ambiente, ele só é assim porque eu quero, não é? Né? O inverno na Europa é o inverno na Europa. Né? Se você quiser que seja verão, não vai ser verão porque você quer. Agora, o que você faz com esse inverno pode fazer toda a diferença. Neste inverno pode fazer toda a diferença. Diga. O comportamento, não é? A gente vai se adequando. Não adianta, ninguém interage. É um ambiente, a gente vai interagir com o ambiente o tempo todo. Então, não adianta, nós não somos estáticos. Não somos. A gente vai se adequando. Exato. As dimensões sociais e culturais estão sempre presentes na definição dos ambientes. Então, assim, não posso definir um ambiente exclusivamente por seus aspectos físicos ou biofísicos. Eu preciso entender que as dimensões sociais e culturais estão presentes, porque, vejam bem, uma pessoa que vive numa determinada cultura, ela consegue, de alguma forma, se relacionar, e às vezes num país onde tem um frio maior, ou onde as condições climáticas são imprevisíveis, de alguma forma, aquela cultura ela se organiza para aquele ambiente, né? E, ao mesmo tempo, ela se relaciona com aquele ambiente. E se você vai perguntar a uma pessoa se ela quer deixar de morar ali e morar em um outro lugar, provavelmente não. Provavelmente ela vai gostar de onde ela mora. Mas vejam bem, alguns ambientes também podem ser hostis. Né? E aí a gente pode pensar num ambiente físico, numa praia, numa casa, num campo, numa cidade, mas eu posso pensar num ambiente familiar. Vejam, quando eu estou falando de ambiente, quando eu falei que há muitas dimensões quando a gente vai definir o que é ambiente. Um ambiente familiar é um ambiente que ele vai te impactar, assim como vai ser impactado por você. Percebem? Diga Rosilda, diga Marilyn. Se a pessoa morar num lugar maravilhoso, né, um paraíso, mas se o ambiente familiar ele não for bem equilibrado, não vai adiantar. Um lugar tão bonito, né? Que vai impactar. Perfeito. Com uma certeza. Casa maravilhosa, fantástica, né? Uma cobertura fantástica, com todo o conforto, mas faltando o conforto humano. O afeto, o acolhimento. O afeto, a gente provavelmente o respeito. Esse ambiente social, esse ambiente familiar, esse ambiente ele vai impactar no comportamento e na saúde mental de um sujeito, concordam? Não adianta vocês atenderem conhecendo exclusivamente esse sujeito e de alguma forma, descontextualizando ele. Lembrem-se que cada sujeito que chegar até vocês, cada sujeito, ele tem um contexto, ele tem uma história, ele está em um tempo, ele tem um ambiente físico, que às vezes faz calor e às vezes faz frio. Ele está num ambiente afetivo, ele está num ambiente familiar, né? Que às vezes é acolhedor e às vezes é violento. Então, isso traz a vocês, mais uma vez, a ideia de reciprocidade. Né? Então, as dimensões sociais e culturais estão sempre presentes na definição dos ambientes, mediando a percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo frente ao ambiente. Então, vejam como todas as dimensões, elas estarão ali mediando a percepção de vocês. Então, você não percebe o mundo como ele é, né?
mas a partir da interpretação que você faz desse mundo. E a tua interpretação está sujeita aí a várias influências, né? Inclusive ambientais. Então, você não percebe a coisa exatamente como ela é, vai depender de todo um contexto. De um contexto físico, mas de um contexto social, de um contexto cultural, de um contexto econômico, de um contexto político. Ou seja, todas essas dimensões estão presentes na ideia de psicologia ambiental, certo? A psicologia ambiental estuda a pessoa, isso aqui só trazendo de novo o que eu falei, né, nas suas interrelações, né, com o ambiente. E cada pessoa percebe de uma forma. Cada pessoa percebe, avalia, tem atitudes individuais em relação ao seu ambiente físico e social. Por outro lado, interrelação também quer dizer que estudamos os efeitos desse ambiente físico particular sobre as condutas humanas. Então, aqui, mais uma vez, trazendo o que a gente vem falando, né? A gente tem aí um sujeito que cada um de vocês se relaciona de uma maneira diferente. Então, se vocês estão em sala de aula, vocês veem que algumas pessoas estão aqui escutando, alguns falam, abrem o microfone, falam e colocam suas posições, outros trazem algumas contribuições, outros estão aqui fazendo anotações, pensando, refletindo. Cada pessoa tem um comportamento. Mas o comportamento de vocês é que tornam esse ambiente um ambiente, muitas vezes, agradável ou não, dinâmico ou não. Porém, o ambiente, ele, por outro lado, ele também vai ter efeito nas condutas, nos comportamentos de cada sujeito. Diga, Rosilda. Você falando agora, e me abriu assim um leque, não é? Porque, assim, eu posso estar errada, mas sempre que fala assim, ambiente, a gente, sempre bota logo na cabeça assim, né? Meio ambiente, aquela coisa da natureza, aquela Ecologia. coisa da ecologia. Aí, sabe, você falando, aí eu comecei aqui a pensar no ser humano, realmente, em qualquer canto que ele esteja, em qualquer lugar, certo? O social é esse ser humano em relação, convivendo naquele meio que ele está, independente de qualquer coisa. Aí me veio na cabeça, eu gostei muito, porque abriu, Silvia, abriu a mente. Que Porque na maravilha. minha cabeça, quando a gente vê meio ambiente, é psicologia ambiental, aí na cabeça assim, né, a gente pensa aquela coisa de ecologia. Então, eu achei maravilhoso. Eu estou vendo aqui o ser humano, a criança, o adulto, o velhinho, o maduro. Eu estou aqui fechando meus olhos e vendo ele interagindo em qualquer lugar que ele esteja. É muito bacana isso. Muito, muito, muito bom, Zilda. Muito Inclusive, assim, bacana. a gente tem algumas imagens aqui, né, que meio que ilustram um pouco, né, todas essas questões, porque independente de onde você esteja, você vê esse homem, né, você vê um homem, digamos, no agreste, né, numa área mais árida, mais seca, e ele muda, a vestimenta dele muda, ele cria uma vestimenta que faz com que ele se adapte àquele ambiente, com que ele consiga conviver neste ambiente, ou seja, viver com, né? Que é o que a Ana Alessa estava falando lá atrás, viver com, conviver, né? Conviver, mas viver com outros também, né? E construir toda uma sociedade, toda uma cultura em torno desse ambiente, mas ao mesmo tempo ele impactar, ele transformar esse ambiente. E aí você vê esse outro homem aqui num lugar mais frio, num lugar gélido, com muito gelo, e ele também encontrando formas de se relacionar com esse ambiente, né? E como é importante o equilíbrio nessa relação. E, Diga, e a diga. gente, e nós, né? E a gente que está estudando, né? Que se Deus quiser, daqui a anos e anos a gente vai estar com esse ser, com algum ser na nossa frente, para que a gente possa tentar ajudar, a gente realmente vê o todo.
né? Ver o todo, para poder tentar essa ajuda, chegar nesse alvo. Muito Entender o contexto dessa pessoa, né? Contexto familiar, contexto profissional, contexto acadêmico, contexto físico mesmo, social, econômico, entende? Todas as dimensões sendo contempladas por vocês. Estou vendo aqui que a Marilyn colocou, gente, desculpa, olha só, a Marilyn está dizendo, indica um filme para estudos e reflexões. Um filme que me impactou bastante. O Quarto de Jack. Foi baseado em fatos reais. Muito obrigada pela indicação, Marilyn. Então a gente vê aqui uma multidão na imagem, né? E uma pessoa, né? E as cores ali nessa pessoa, né? Não está uma imagem mais monocromática. Mas veja bem, a gente tem aí essa multidão. Mas essa multidão é feita de muitas pessoas. Cada uma dessas pessoas é fundamental neste encontro. É importante neste encontro. Cada pessoa dessas, a ação de cada pessoa. Se a gente pensar em questões ambientais, no sentido desse ambiente físico, a gente vai entender, por exemplo, que uma pessoa que joga um papelzinho no chão e diz assim, é só o meu. Não vai acontecer nada. O papel de chiclete é pequeno demais, não vai acontecer nada. Mas aí que está. Se a gente pensar de maneira sustentável, a gente vai ver que se 500 mil pessoas, se 1 milhão de pessoas pensarem da mesma forma, nós vamos ter uma inundação. Porque a gente vai ter galerias cobertas de lixo. A água não vai ter nenhum espaço de drenagem. E a gente vai ter casas inteiras sendo invadidas, pessoas perdendo seus pertences, muitas vezes que alcançaram ao longo de uma vida mortes, dor, sofrimento, por um papel de chiclete. Aí você diz, mas não foi só o meu. Não foi só o seu, mas poderia ser menos o seu, não é verdade? E se todo mundo começar a não fazer isso, a gente vai estar contribuindo para uma história melhor. Então percebam como a pessoa e o ambiente, como há um impacto, como você pode impactar nesse ambiente. Né? A gente tem vários aspectos que podem ser levantados aqui, mas devido ao tempo, né? E eu gostaria de saber de vocês, inclusive, se vocês preferem que a gente siga sem intervalo ou se vocês preferem com um intervalo. Eu vou aguardar a maioria, porque para mim eu não vou ficar só. Oi, Isa. Oi, Por Isa. mim, eu acho melhor sem, mas a maioria decide. Também, estou na maioria. Pronto, então vamos lá, todo mundo aqui no chat, tá certo? Vamos usar o chat para votação do intervalo. Tem ou não tem, sim ou não, e vamos, a maioria, a gente, de forma democrática, a gente resolve aí se vamos ou não fazer um breve intervalo para a gente retomar. Sim. Então vamos lá. Sim, intervalo. Então, gente, eu acho que a maioria votou em 100. Bom, então vamos fazer o seguinte, já que a maioria votou em 100 intervalo, entrou um intervalo, mas acho que alguém está contando no chat aqui? Vamos contar? Aproveitar o máximo, né, Isa? Vamos fazer o seguinte, então. Parece-me que a maioria quer sem intervalo, não é isso? Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Se alguém precisar pegar uma água, levantar, ir ao banheiro, vai e volta. Eu vou dando sequência, mas aquilo que vocês, obviamente, aquilo que vocês perderem no momento que você levanta para pegar aquela água, né, você pode chegar e fazer perguntas e buscar saber um pouco mais sobre o que aconteceu, tá bom? Não vamos dar nenhum grande intervalo, mas um minutinho para pegar uma água
é possível, mas sem intervalo, sem aquele intervalo tradicional nosso de 10, 15 minutos, tá certo? Vamos seguir, mas não na realidade, é enxuto, daqui a pouco a gente vai estar fechando, tá bom? Tá tão bom que eu tô com ele na mão. Oh, meu Deus, tá com agora a mão. Eu trouxe a minha, olha, já tá aqui acabando, mas trouxe. Ó o meu café, ó o meu café. Cafezinho, muito bem, muito bem. Achei. Muito bem, muito bem. Então, gente, voltando Diga. aqui. Oi, amor, diga. Vai ser disponibilizado para a gente depois, né? Iremos disponibilizar a aula para vocês, sim, tá certo? Vou ver como é que eu faço um link para vocês poderem assistir, tá certo? É porque eu ainda não tomei café, né? Tava esperando a família acordar, tudinho aí. Oh, meu Deus do céu, Aí posso me ausentar um instantinho, né, para tomar um café rapidinho. Mas aí, olha como só. pode assistir depois, não tem problema. Por isso que eu optei por um intervalo. Ok. Deixa eu ver a quantidade de pessoas aqui que já votou com 100, 102, 103, 104, com 2, 105, com 3, 106. Pronto. De fato, ganhou sem intervalo. Vamos continuar, né? Vamos continuar, mas fica tranquila. Se você precisar pegar o seu cafezinho, fique à vontade, tá bom? E a tecnologia nos possibilita aí que vocês possam ter acesso, tá certo? Não, e depois eu posso entrar de novo na aula e vejo aquela partezinha, né, que claro que sim. me ausentei. Vamos lá. Interrelação dinâmica. Olha só, gente, essa interrelação é dinâmica tanto nos ambientes naturais quanto nos construídos. Ela é dinâmica porque os indivíduos agem sobre o ambiente. Por exemplo, construindo, né? Você pega um ambiente natural e o sujeito vai lá e constrói uma ponte, e constrói um prédio, e constrói uma reserva, e constrói uma barragem, né? Então, muda o curso de um rio. Então, vejam como, né? Mas esse ambiente, por seu turno, modifica e influencia as condutas humanas. Logo, não estamos estudando nem o indivíduo per si, nem o ambiente per si. Ou seja, não é apenas o indivíduo, nem apenas o ambiente. Não é isso? Dimensão social, gente. As dimensões sociais e culturais estão sempre presentes na definição dos ambientes, mediando a percepção e avaliação e as atitudes do indivíduo frente ao ambiente. Obviamente que em diferentes sociedades a gente vai ter diferentes comportamentos, o que significa impactos ambientais, né? Vocês viram os prédios que eu mostrei lá atrás para vocês no espaço de uma cidade. Vocês viram um com muito lixo, né? Enfim, descuidado, infelizmente, você percebe também ali muita miséria, muita pobreza, as pessoas sem condições básicas de saúde, de higiene. E aí vocês viram uma outra cidade, onde vocês viam uma cidade muito bem cuidada, né? E aí tudo isso depende dessa dimensão social também, né? Porque a gente vai ter uma sociedade que, por exemplo, onde há um certo equilíbrio, onde as pessoas respeitam certos limites, né? Onde a gente respeita limites. Porque, vê bem, para que existe o Estado, as leis, e aí, independente de questões de políticas partidárias, mas vamos pensar aqui na economia, na cultura, na política, desde o início dos tempos até nossos dias. Para que a gente coloca um Estado? Para que a gente coloca leis? Por que existe uma lei para ninguém entrar na sua casa e tirar as suas coisas? Né? Essa lei te protege, né? Essa lei te protege, né, para que você não seja roubado, não é verdade? Se eu derrubar essa lei, o que acontece? Qualquer um entra na sua casa, pega suas coisas e isso não vai trazer nenhuma consequência. Então, você viu ali alguns países que existem algumas normas, algumas leis de convivência. E essas leis de convivência, elas existem justamente para que aquela sociedade seja uma sociedade coesa, uma sociedade onde as pessoas elas se respeitam, onde elas respeitam o ambiente físico. Em muitas praças dessas, se você jogar um papelzinho fora de um ônibus, de um transporte público, você vai pagar uma multa imensa, você vai responder por isso.
Em alguns países, até os animais, eles têm lá a marquinha e eles pertencem àquele ecossistema e eles não podem ser tocados. Então, eles conseguem viver com o humano, né? E aí você vai ver patos, garças, né? Esquilos, porque há ali uma convivência, né? Então, vejam como a dimensão social ela é impactante. Uma pessoa que vive numa área sem saneamento básico, ela está sujeita a doenças, não está? Né? Porque é fundamental que haja saneamento básico. Uma pessoa que vive em uma área sem drenagem natural ou sem drenagem artificial construída, ela está sujeita a inundações, a enchentes. Percebem? Então vejam como a questão social ela vai impactar aí nesse sujeito, né? Se eu tenho muitas pessoas numa situação de miséria, a tendência a um sofrimento muito maior, a uma violência muito maior, ao impacto muito maior nesse ambiente físico, inclusive, é muito maior. Se eu tenho pessoas que têm o básico, a base necessária para uma vida saudável, digna, saúde, emprego, educação, que é fundamental, está na base de tudo. A gente vai ter relações sociais mais cordiais, mais altruístas, né? Relações sociais que contemplam, né, o cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente, né? Então, pensem nessas questões. E aí, não estamos fazendo ecologia. Não estamos fazendo ecologia, pois esta tem um ponto de vista diferente. Nela, cada elemento de um sistema ambiental tem o mesmo peso. Vejam bem. E aí a gente pode dizer, não, mas isso é muito importante. Sim, e eu posso entender que a ecologia ela faz parte do meu modo de pensar. Mas quando se fala em psicologia ambiental, não é esse o caso. Porque como psicólogos, nós estamos fazendo um discurso sobre a pessoa. Né? Nós estamos fazendo um discurso sobre o comportamento dessa pessoa, né? Sempre em inter-relação com o seu contexto ambiental. É verdade, mas colocamos a pessoa como centro de nossa preocupação. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que não é que o entendimento da ecologia esteja equivocado, não. A questão é que, como psicólogos, a pessoa está no centro de nossas preocupações, não é verdade? Nós nos preocupamos com as pessoas, nós nos preocupamos com o comportamento delas. Então, o nosso olhar enquanto profissionais, quando a gente chega num determinado ambiente, é ver o que está acontecendo, né? De que forma isso está impactando na saúde mental dessas pessoas. E de que forma essas pessoas, elas estão impactando nesse contexto. Estão conseguindo entender a questão de objeto de estudo, tá? Para que a gente não entenda, isso está certo, está errado. Não, existe física, química, ok, mas eu trabalho com psicologia e eu estudo o comportamento das pessoas, certo? Como cada um de vocês percebe seus ambientes. E aí vamos fazer o seguinte, olha só, eu poderia agora, até porque, como a gente não vai ter intervalo, eu não quero que a aula seja extremamente prolongada e a gente poderia abrir um debate imenso do ambiente de vocês, né? Mas vocês gostam de ir à praia? Alguém aqui gosta, alguém não gosta? Amo, eu adoro. Todos gostam de ir à praia? Todos gostam de ir à praia? Sim, professor. Então Sim. tá. Vamos lá. Então, cada pessoa com uma palavra. Vejam bem, eu estou pedindo apenas uma palavra de cada um. Quem puder, abre por favor, o microfone e fala. E quem não puder, escreve no chat. Tá bem? Vai para o chat e escreve. Então, mais ou menos, né, Isa? Olha aí, a Isa gosta mais ou menos. Mas com uma palavra, definam este local. Uma palavra. Paz. Maria disse paz. Encontro.
Relaxamento. Relaxamento. Eu diria paz também. Paz. Também diria paz. Olha só, paz, né? Encontro, relaxamento, Encontro. respiro, respiro. Cássia diz agitação, rindo, tá? Beleza. Encontro, beleza, beleza. Ok, então, né? Que belíssimo, que lugar paradisíaco, né? Que beleza, né? Que paz, que lugar de encontro, né? Então, cada pessoa com uma palavra, vida, Maria disse vida, aquele lugar reflete vida. Cada pessoa com uma palavra defina este lugar. Desespero. Abandono. Preocupação. Tristeza. Tristeza, Abandono também. abandono. Acho que é abandono. Preocupação. Preocupação, né, Tuca? Preocupação. Falta de Desespero. educação. Falta de educação. Aí, olha a educação na base, angústia, Maria disse angústia. Olha só, eu estou falando de uma praia também. Eu estou mostrando a imagem de uma outra praia. Olha, praia, praia. Mas veja, olha o sentimento de desespero, de preocupação de vocês, porque esta praia ela foi impactada por esse encontro. Percebem a diferença? Percebe que nós podemos fazer a diferença? E que essa diferença nem sempre é positiva. É. Né? E aí é aquela pessoa que vai à praia e diz, não, eu vou deixar aqui na areia, né? Só esse praia enorme, deixa só essa sacolinha. Né? Eu já botei o lixo na sacola mesmo, né? Deixa só a sacolinha. Essa pessoa que não tem preocupação. É essa pessoa que não se importa. Que não, a educação de base, a gente precisa de educação. E veja bem, eu não estou falando simplesmente de educação doméstica, não. Eu estou falando de educação como um todo. A educação, ela pode ser a base de uma sociedade que tenha paz, que tenha beleza, que seja coesa, que seja responsável, que se importe, que se preocupe. Tá? Porque preocupar é mais do que ocupar. Eu posso me ocupar de pessoas, mas eu posso me preocupar com estas pessoas. É totalmente diferente. Né? As pessoas importam para mim. A praia importa para mim. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão do humano, do comportamento humano. Né? Porque nós gostaríamos muito que fosse sempre assim. Veja que aí também há a ação do humano. A gente tem vários seres humanos aí. A gente tem pessoas ocupando essa praia. Né? Mas aqui, a forma como as pessoas ocupam esse espaço. E a educação está na base de tudo isso. Na base do respeito ao outro. Porque quando eu respeito esta outra pessoa, eu respeito a mim mesmo. Quando eu respeito este ambiente que está vivo, pulsando, eu respeito a mim mesmo. São meus biomas, são meus, é meu ambiente. É vida, como foi colocado. É vida. Depois eu passo para vocês, Merlin, as imagens, tá certo? Os links das imagens. Vou passar para vocês. Então, é vida, tá certo? É vida. O ambiente ele é vida, mas a vida ela precisa ser cuidada, porque mesmo um lugar paradisíaco ele pode ser transformado pela ação humana. Da mesma forma que um lugar que vem em abandono, em desamparo, também pode ser transformado de forma positiva pela ação humana.
Algumas pessoas vão chegar desse jeito. Né? Desse jeito. E é o nosso cuidado que traz essa vida de volta, que faz com que essas pessoas... Porque a vida está aí. Ela está pulsando, ela quer se apresentar. Né? Mas ela está sendo impactada por tudo isso, por todo esse comportamento. Né? Então, há uma especificidade da psicologia ambiental, que é a analisar como o indivíduo avalia e percebe o ambiente. Porque quem percebe o ambiente da forma, quem gosta daquele ambiente, quem ama aquele ambiente, cuida, né? Percebe aquele ambiente. E, ao mesmo tempo, como ele está sendo influenciado por este mesmo ambiente, que é a história das janelas quebradas, né? Você chega numa cidade, foi feito, inclusive, um estudo de caso, né? Que era justamente assim, né? Uma cidade onde existia um bairro onde as coisas estavam sempre sujas, quebradas, pichadas, e tinha um outro bairro, uma parte do bairro, onde tudo estava sempre muito bonito, muito limpinho, muito arrumado, os canteiros, as janelas. Aí, um belo dia, o que acontece? Uma pessoa resolve fazer um estudo, um experimento, e pega um carro, quebra os vidros, quebra a janela, e bota naquele espaço ali e sai. A partir dali, as pessoas começam a maltratar aquele lugar. Elas começam a tratar aquele lugar com desprezo, com desrespeito, a pichar, fazer tudo o que faziam do outro lado. Então, vejam, né? De repente, da mesma forma, eu vi isso acontecer num outro espaço, um espaço que eu vi, a prefeitura passava todos os dias naquele espaço e limpava o lixo e colocava o lixo, e limpava o lixo e colocava o lixo, limpava o lixo e colocava o lixo. Era um trabalho diário, já estava ficando com um buraco a calçada, de tanto que eles cavavam para tirar o lixo, porque a prefeitura tirava o lixo, e de tanto que as pessoas colocavam mais lixo. Até que um dia, um grupo de moradores resolveram se reunir e fizeram um jardim. Eles cuidaram da calçada. Depois que a prefeitura tirou o lixo, daquela vez eles não esperaram. Eles foram para o espaço. E todos eles limparam, cuidaram, construíram um jardim, fizeram cercados para que as árvores pudessem crescer. Né? E botaram alguns dizeres, pedindo às pessoas, né, que cuidassem daquele jardim. A partir dali, ninguém mais colocou lixo. As pessoas, quando chegavam com lixo, que viam o jardim, passavam direto e iam procurar um outro espaço. Então, como é importante a ação humana, né? O comportamento humano. Então, olhem só, é fato bastante conhecido que determinadas especificidades ambientais tornam possíveis algumas condutas, enquanto inviabilizam outras. E isso a psicologia ambiental traz para a gente o tempo todo, né? Então, olha só, algumas condutas humanas, elas podem... Uma coisa mais simples, você está num restaurante silencioso, com um piano tocando ao fundo. Você conversa baixinho, porque você não quer que o som da sua voz se sobressaia. Você não quer atrapalhar o piano que toca, a audição de outras pessoas. Você ali sussurra. E aí, de repente, você está num bar com música altíssima, não som alto, você mal vê o outro, tudo escuro, uma fumaça danada, e você grita. E outras pessoas gritam também, todo mundo grita. E a poluição sonora é muito alta. Mas estudos ambientais auxiliam as pessoas a entenderem, por exemplo, que alguns bares eles são planejados, eles são pensados, que é justamente para você não poder conversar, para que você beba mais, para que você consuma mais. Eles fecham determinadas entradas para um salão, para que as pessoas toquem uma na outra, para que elas olhem uma para a outra, para poder gerar os encontros, né? Então, eles aumentam a batida das músicas para aumentar as batidas cardíacas, justamente para que essas pessoas elas dancem ali freneticamente e depois elas vão ficar com muito calor, muito suadas. Eles reduzem a música, eles colocam a música mais leve, elas saem do salão e elas vão consumir num bar. Então vejam como tudo é pensado em termos de comportamento e ambiente.
ambiente nos influencia? Olha a minha pergunta, né? Será que o ambiente nos influencia? Então, o que é que vocês acham? Pode pular. Acho que diretamente e indiretamente também. Deixa que eu ajudo. Pode influenciar, sim. Agora você tem que ter, como diz, cabeça, tem que ter a mente muito centrada para você não ir de água abaixo, como diz, né? Você tem que ser forte para não deixar a correnteza te levar, mas influencia, sim. Influencia. Aí você vai dosar. Perfeito. Isa Eu acho. respondeu aqui. Isso. Exatamente. Maria colocou que influencia. Isa colocou que influencia também. Exato, pessoal. Exato, Merlin, totalmente, né, Rosi? Exatamente, Aninha também influencia e muito, gente. Por isso que a gente precisa cuidar bastante da gente, de todos nós, e cuidar dos ambientes, né? Porque o ambiente ele influencia e muito. Mas nós também influenciamos os ambientes. Por isso a gente acredita em transformação, né? Pessoas andando nas ruas de uma cidade. Observem. Olha Paris, na França, a cidade de Paris. Eu vi, Isa. Olha a Isa ali. Rosi influencia. Deixa eu ler aqui os chats. Então, influencia. Precisamos só saber conduzir o que é para seguir. Isa coloca, por mais que tenhamos a sabedoria, acho que uma hora ou outra acabamos nos influenciando, ou seja, fomos influenciados. Perfeito. Perfeito. Concordo também, ambas. Paris na França, e aí as pessoas caminhando em Paris, caminhando na França, olhem a forma de se vestir, olhem como elas estão, né? Olhem a expressão do rosto. Aqui a gente tem Vitória da Conquista, na Bahia. Vejam que mudou o ambiente físico e social, né? A gente mudou o ambiente físico porque a gente tem um clima diferente, né? A gente tem totalmente diferente. A gente pensar em termos ambientais, né? A gente vai ter um ecossistema completamente diferente, né? Então, uma fauna diferente, uma flora diferente, né? A flora é completamente diferente. Então, aí aqui estou no ambiente Vitória da Conquista, na Bahia. Olha as pessoas caminhando nas ruas. O modo como elas caminham. Como a gente tem muito mais pessoas, inclusive, nas ruas, na verdade, as expressões no rosto, a forma de caminhar. E aí a gente tem aqui as ruas de Dubai. As pessoas caminhando na rua. Vejam como as questões culturais estão presentes em cada um desses ambientes, né? Então, como a casa de uma pessoa é capaz de influenciar a sua percepção? Bom, essas fotos que nós vimos, antes que a gente feche aqui, para a gente já ir para essa influência, né? Vocês viram diferentes ambientes. Vocês viram pessoas passeando nas ruas. Mas há ou não uma influência daquele ambiente na forma como essas pessoas caminham nas ruas? E até se elas caminham e em que quantidade elas caminham. Em quantas pessoas caminham nessas ruas. Teacher, Pois não. eu acho que eu me perdi, que eu me levantei. Você perguntou o quê, querida, por favor? Se vocês percebem a influência ambiental nessas pessoas que caminham nas ruas dessas diferentes cidades que eu apresentei aqui, né? Eu apresentei pessoas em Paris,
nas ruas de Paris, eu apresentei nas ruas Dubai. de Conquista, eu apresentei em Dubai, e aí eu queria ver se vocês conseguem entender aí a importância ambiental e a influência ambiental. A influência ambiental, ela é notada quando vocês observam o comportamento das pessoas? Entendam tudo como comportamento. Sim, com certeza. Sim, vestimenta, sim. Até porque as fotos mostra um local que as pessoas vão passear, fazer turismo, estão de férias, e outro ambiente, uma rua comum do dia a dia que as pessoas estão indo trabalhar, estão indo para suas demandas diárias. Um local que tem muita gente, que não tem pontos turísticos, né? Dubai já é outra cultura completamente diferente. Então, tudo isso influencia de como a pessoa está naquele momento. Ok, Ana Lessa levantou a mão, por favor. Oi, a de Dubai, o que me chamou a atenção é que só tem uma mulher na imagem, e ela está de burca e acompanhada de um homem. Sim. Senão ela não poderia estar na rua, basicamente. Perfeito. A cultura, né? Perfeito. Cultura. Muito bem percebido, muito bem observado, muito bem observado. E aqui colocou, Ana Cláudia botou, sim, a cultura de cada lugar influencia no comportamento, pois assim, são diferentes contextos de cada um em cada ambiente. E a gente olhar aí como as questões culturais são relevantes, como elas são importantes. Porque você vê, aqui tem 3 homens, a gente vai vendo aí apenas uma mulher, e ela precisa estar longe dos outros homens e acompanhada por um homem, não é verdade? Enquanto quando a gente vê aqui em Vitória da Conquista, você vê como as pessoas andam quase que coladas umas nas outras, elas quase se esbarram. Existem países que se você esbarrar em alguém, você é preso. Está numa festa, você esbarra numa pessoa naquela festa, você pode ser preso. Enquanto a gente vê aqui, as pessoas estão quase coladas umas nas outras, né? Numa atitude completamente diferente. Né? E mesmo em nossos pontos turísticos, pensem na Sé de Olinda. Ah, que bom. Bom, né? Mas é diferente. Diga, Aninha, diga. Uma coisa que eu achei interessante na de Vitória da Conquista é que, assim, apesar do calor que faz em Vitória da Conquista, tá todo mundo de calça jeans. Perfeito, muito bem colocado. Ou seja, é normal, mas não é saudável, né? Nem tudo que é normal é saudável. Está na norma. Estatisticamente, a gente tem um número imenso de pessoas vestindo jeans num calor enorme, assim, no Nordeste do Brasil, nós vestimos jeans. É uma calça mais forte, mais resistente para o trabalho. Né? Ela não rasga com facilidade. Né? Ela não rasga com facilidade. E a ideia dela foi essa. E quando o jeans foi criado, lá vou eu para falar da criação do jeans. Então, ele foi criado justamente com tecido que fosse resistente ao trabalho nas minas, aos trabalhos mais pesados que poderiam rasgar a roupa. E aí a gente usa o jeans. Mas, se a gente for pensar em ser saudável, é extremamente quente, é extremamente incoerente. Por quê? Porque o calor é muito forte, então as pessoas vão ficar com a pele, né, aquecida demais, superaquecida, e isso vai trazer irritações à pele. Então você vê, mas que é normal, é a nossa norma cultural, né? É o que é norma para a gente. Então, esses comportamentos ambientais têm a ver com esse comportamento, com esse ambiente social, né? Perfeito, muito bem observado. Professora, eu observo também aí as placas de trânsito aí gritando, não estacione. Não estacionar. Várias, uma do lado da outra. Por que será que tem uma do lado da outra? Por que não tem uma só na rua toda? Tá, entendi. O rostinho de vocês diz tudo, tá? Não, tá rindo, muito bom. Exatamente, né? Exatamente. E aí que tá, né? Como a gente precisa gritar, né? Algo que deveria ser algo tão simples, né? Existe uma lei, existe uma norma, a gente precisa respeitar, né, para que as pessoas possam transitar nesta rua, e bastaria isso, né? Uma placa na entrada dizendo que ali é proibido, mas não.
É preciso gritar isso em cada fragmento da rua, senão o jeitinho de dizer, não, vamos dar um jeitinho, a gente aqui não pode onde está essa placa, mas ali eu posso. Né? E mesmo que olhem, às vezes, marcado, o chão, o meio-fio está marcado, né? A gente sabe que ali tem a marca também de proibição de estacionamento, mas como é fácil ver aquilo que a gente não quer ver, né? Então, e aí a gente vê as questões culturais, como impactam nos comportamentos. Como a casa de uma pessoa é capaz de influenciar a sua percepção, avaliação, atitudes e satisfazer suas necessidades. Mas também estamos interessados em coisas muito mais amplas, como uma cidade, por exemplo, como ela influencia o comportamento e o cotidiano de um indivíduo. Vocês vão atender pessoas de diferentes culturas, e vocês precisam entender que toda cidade vai influenciar. Existe uma identidade social urbana, existe uma identidade urbana. Morar num bairro, morar no outro bairro da cidade, dentro dessa mesma cidade, você já vai ver mudanças comportamentais que saltam os olhos, que chamam a atenção, né? Que chamam a atenção. E aí, as nossas relações nos ambientes, com os ambientes, deveria ser. É nesse sentido que estamos interessados em saber como o indivíduo reage às condições constringentes do ambiente, né? Aquilo que nos impacta. O estresse é uma resposta. Ele é o resultado da interação entre o indivíduo e o seu ambiente. Então, se eu tenho pessoas estressadas, eu tenho alguma coisa acontecendo na relação dessa pessoa com o ambiente dela. Físico, social, familiar, cultural. Percebem? Olha a investigação, olha onde a gente vai investigar mais, entender mais aquele sofrimento, né? E aí, lembrando vocês, todos vocês, a importância de nós atentarmos aos sinais de estresse. Porque uma coisa é um estresse que é natural, a gente reage aos ambientes. Então, por exemplo, vocês estão estressados para fazer um trabalho e entregar amanhã, vocês se estressam, vocês têm uma energia extra e às vezes dormem mais tarde só para terminar aquele trabalho. Mas, se o estresse ele está num nível insuportável, você não vai ter mais energia extra. Pelo contrário, você não quer mais nem saber de trabalho. Você joga tudo do lado e diz, eu não quero mais saber. Você não tem mais energia. Pelo contrário, você tem sono antes do horário que você teria sono. Você fica sem energia para fazer as coisas. Você não tem vontade de levantar para fazer as coisas. E você pode começar a adoecer. Você vai ter uma baixa nas defesas imunológicas. O que significa dizer alergias, né? O que significa dizer crises de asma, entre tantas outras. Aí a gente vai ter outras questões mais graves, úlcera, e etc, 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 etc. E tudo isso como resultado deste encontro. Por isso que a gente, quando vê os primeiros sinais de estresse, a gente precisa investigar. A gente precisa encontrar esses elementos, a gente precisa encontrar uma forma, recursos para lidar com esses elementos, antes de levar essa pessoa ao adoecimento, né? Então, a reciprocidade, né, a dinâmica, os ambientes, tanto o ambiente macro da cidade, o micro, a sua casa, como é que você percebe? Porque a forma como você percebe esse ambiente vai impactar na forma como você se sente nesse ambiente. E aí, só para eu vou pular isso aqui para a gente não ficar assim, não puxar demais, tá? Eu vou para cá. Agora vocês vão comprar um apartamento. Só para vocês perceberem o que a gente estava falando agora, da importância desses ambientes no estresse, na saúde mental, né? Agora vocês vão comprar um apartamento. O que vocês acham desse aqui? Deixa eu pegar. Que tal esse local? Este é um apartamento. O que vocês acham? Estão vendo? Ele tem ali o armário, o guarda-roupa dele, ele tem a mesa, lugar de trabalho, lugar para se ver, tudo junto, uma cadeirinha. E aí, o que vocês acham desse lugar? Apertado. Tá apertado? Mas isso aqui é na China, né? Culturalmente é bem comum esses quartinhos que tem. Mas para vocês, eu quero saber para mim é muito apertado. Como é que você se sentiria? Muito mal. Alguém está achando que mora numa casa pequena? Olha isto, aqui é um apartamento.
Tudo misturado, né? Da agonia de ver, Cássia falou. Olha só. Talvez você tenha achado apertado um cubículo, mas o ideal seria procurar um pouco mais de espaço. No Japão, este microapartamento é um sucesso no mercado imobiliário. Percebem? E aí é aquela pessoa que muda daqui, vai para outro país e depois volta. E parece que é bem caro também esse. Socorro, Maria dizendo. Pois é, mas é uma questão cultural, né? Então, para as pessoas que fazem parte dessa cultura, que percebem esse apartamento como um achado, e vivem ali, e ali é a sua história. Aí você vai ter aqui uma pessoa que mora num apartamento de 300 metros, de 100 metros, de 70 metros, né? Mas vai ter uma pessoa que mora num de 20, de 27. Né? Então, vejam que há uma questão cultural extremamente forte na forma como nós nos comportamos e mais na forma como nós nos sentimos. Porque, vê, enquanto teve gente que disse socorro, só de olhar, é um sucesso. No Japão, é um sucesso. Né? Que tal esse agora? Gostaram? Melhorou? Joana, tipo assim, mais ou menos. Quem sabe esse aí até dava. Essa é exigente, viu? Essa, Joaninha, você é uma pessoa exigente. Bem melhor, né, Maria? Essa não, tranquilo, muito massa essa foto. É só foi o olhar mesmo de admiração. Pois é, estamos aí num apartamento, né? Então, observem. E aí, que tal este agora? Estamos procurando apartamento. Qual vocês vão aí alugar? Estranho. Estranho, né? Pois é, gente. Nosso modo de agir e os ambientes. Se estamos num espaço restringido, pequeno, atuamos de maneira diferente do nosso modo de agir em um espaço amplo. As pessoas agem de maneira diferente em cada ambiente. A avaliação e percepção que temos desse espaço também vai influenciar na maneira de atuar. Interagimos diferentemente dependendo do local. Então, o espaço é o primeiro conceito importante. Né? A gente tem também a dimensão temporal, que é um outro conceito ainda importante, específico da psicologia ambiental, que é a dimensão temporal, que se estende ao mesmo tempo como projeção do futuro e referência ao passado, à história. Gente, o tempo tem o tempo de cada um, tem o tempo da sua infância, da velhice, da adultez, mas existe um tempo diferente, que é o tempo da história, o tempo dos acontecimentos históricos. Quem vive o tempo da pandemia tem uma percepção do mundo que não tinha antes dessa pandemia. E que talvez no futuro algumas gerações tenham isso só como história. E algumas nem acreditem que isso aconteceu de fato. A importância do nosso tempo e da nossa história na nossa percepção de mundo, né? Como isso impacta na forma como a nossa visão de mundo, como a dimensão temporal é importante. E a gente tem um outro tempo, que é o tempo da Terra. Né? É um tempo profundo. A Terra não se regenera na velocidade que nós gostaríamos que se regenerasse. Então, se há um desmatamento, se há um solo desertificado, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas gerações a gente vai precisar para que novamente aquele solo possa ser, de fato, um solo produtivo. E as pessoas não pensam, não param para pensar nisso. Eu vou, por conta do horário, só para a gente dar uma caminhada, né? Então, o indivíduo tem uma noção de tempo que está relacionada com a duração de sua vida. Eu falei sobre isso com vocês. E que depende muito do ciclo da vida. Mas, enquanto o ciclo da vida de uma pessoa tem características bem peculiares,
tantas outras coisas, existem um ciclo ciclo de vidas diferentes. Uma árvore pode se desenvolver muito rapidamente ou muito lentamente, mas ela cresce em um ritmo diferente do ritmo humano. E às vezes a gente acha que tudo. Ok, Rosilda, tudo bem. Ok. Então, essa árvore, ela tem um tempo diferente, né? Nós estamos sempre pensando em nós mesmos, né? Achamos que tudo funciona do jeito que a gente acredita que deve funcionar, que o tempo é o nosso tempo, o meu tempo de fazer uma coisa, o meu tempo. Não, o mundo ele funciona num tempo próprio. As pessoas, cada pessoa tem seu tempo. A gente não precisa apressar o tempo das pessoas. E aí, só para a gente fechar por conta do horário, vamos testar se isto é verdade. Quem são essas pessoas? Vamos ver se a gente se relaciona e a gente tem uma identidade de lugar, e a gente tem uma identidade residencial, e a gente tem um vínculo com o ambiente, e a gente tem uma história comum. Quem são essas pessoas? Quem é esse? Lampião. Lampião. Todo mundo conhece Lampião Virgulino Ferreira, né? Por que será que todo mundo conhece o Lampião? Ele é o rei do cangaço. O rei do cangaço. E esse? Não conheço. Demorou, né? Gengis Khan, gente. Esse é Gengis Khan. Mas é mongol, né? Então a gente tem aí uma outra cultura que vai, na hora que a foto aparecer. E esse? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Rei do Baião. Rei do Baião. Olha Luiz Gonzaga aí, o rei do Baião. E aqui a gente tem o gaúcho da fronteira. Vejam como vocês conhecem as pessoas que são próprias de um lugar, que estão próximas a você, porque fazem parte da sua cultura, da sua história comum, né? Os personagens fazem ou não parte de nossa história. Então, quanto a essas questões de tempo, é muito importante, pois também faz parte de um tema específico da psicologia ambiental, que é o problema da adoção de comportamentos pró-ambientais, ou seja, fazer com que o indivíduo respeite o meio ambiente e que adote comportamentos que sejam, por exemplo, de restrição do uso de água, de triagem de lixo, entre outros. Essas problemáticas, o tempo é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, nesses problemas, os indivíduos tentam atuar de maneira individualista e não pensa na comunidade. Ou seja, você pensa no seu tempo. Eu vou tomar um banho, eu quero tomar um banho aqui demorado, eu vou tomar um banho demorado, não vai faltar água, porque aqui eu tenho um poço artesiano, aqui eu não vou ter problema nenhum, mas em compensação a gente vai ter lá no bairro vizinho pessoas que vivem com o mínimo de água, que falta água 2 dias e chega 1, para que elas encham as poucas caixas que têm. E elas estão tendo restrição de água, elas não têm água suficiente, enquanto você, porque tem água disponível, acha que deve usar o quanto quiser, sem se preocupar com a família, com o planeta, com a cidade, com a população, com o outro, né? Com consequências das questões ambientais, com o outro. Me preocupar, me importar com o outro, porque a gente diz, eu me importo com o outro, o meu comportamento é sempre, eu sou uma pessoa boa, olha, ajudei um vizinho. Sim, mas o outro não é só teu vizinho, o outro pode viver do outro lado do mundo, ele ainda é um outro e ele merece que você se importe com ele. Os problemas que podem surgir quando o indivíduo não atua de modo a preservar o ambiente, trazem consequências não para a nossa geração, mas para nossos filhos, para nossos netos. Então, veja, você não está preocupado nem com a sua família, porque os problemas ambientais que vão ocorrer podem causar problemas para nossos filhos e netos. E aí eu coloquei aqui, vamos assistir juntos a um filme e responder a uma questão para a gente conseguir fechar. E o filme é a História das Coisas. Todos vocês já assistiram a História das Coisas? Ele é bem rápido, mas todo mundo assistiu. Foi seu vídeo? Sim. Foi o vídeo que você assistiu? Foi. Assisti. Sim. Inclusive, eu já conheci aquele vídeo, ele já deve ter uns 10 anos já de existência, né, professora? Sim.
Mas Pronto. todos assistiram, então a gente já pula a parte de assistir a este vídeo. Todo mundo assistiu a história das coisas, não é isso? Os ambientes que criamos impactam em nossas vidas, né? E aí eu vou colocar aqui, só para a gente. Eu vou pedir para vocês todos que, assim que tiverem um tempinho, acessem o blog Educação que Transforma, porque isso vai, inclusive, me auxiliar no trabalho, tá certo? Algumas pessoas já fizeram isso, várias pessoas já fizeram isso, que é esse trabalho que eu estou fazendo, que eu gostaria que vocês me colocassem lá, tá? Oi, Rosilda. Eu não consegui, eu acho que eu e Marilyn, eu não consegui. Eu vou passar para vocês aqui agora. Vocês, quando entrarem, aí aparece o blog. Você vai baixando ali, você toca ali onde aparece, aí vai baixando, aí tem espaço para vocês escreverem. Eu vou passar o link, tá certo? Para vocês, eu vou passar o link daqui a pouco para vocês, tá ok? Para que vocês possam. E respondam no fórum. Como o seu ambiente tem sido impactado pela ação do ser humano? Onde você mora? Onde você viveu na sua infância ou fase adulta, por exemplo? Como foi que esse lugar que você morou, esse lugar que você viveu, foi impactado pelo humano? Não precisa dizer qual é o lugar, basta que vocês coloquem a observação de vocês. E vocês não precisam falar de forma micro, vocês podem falar sobre o bairro, mas vocês também podem falar sobre a cidade. Então, esse lugar que vocês viveram, como foi que vocês observaram o impacto do comportamento humano nesse lugar? Isso é uma questão de sensibilidade, é uma questão muito sensível, né? Então, eu gostaria muito de ouvir as colocações de vocês. Eu também vou fazer uma colocação depois que vocês todos escreverem, tá certo? Eu gostaria muito de que vocês colocassem a opinião de vocês, e somente para a gente lembrar do comportamento sustentável. Este é um problema bem específico da psicologia ambiental, pois sabemos que é possível mudar o comportamento do indivíduo, correto? As pessoas podem ou não podem mudar o comportamento? Porque comportamento é conosco. Psicólogos, comportamento. Podem. Porém, você pode modificar o comportamento dos indivíduos, fazer com que eles adotem comportamentos pró-ambientais, que joguem o lixo no lixo. Isto é fácil. Mas observem, 3 meses depois, ou 6 meses depois, aqueles comportamentos terão voltado a ser o que eram antes. Eles não duram por muito tempo. E essa é uma investigação a ser feita. Percebem? Porque senão seria fácil demais. Eu influencio o seu comportamento, você se comporta da maneira que eu quero, você está ótimo, liberado. 3 meses depois, está você fazendo as mesmas coisas, porque o comportamento mudou. Mas o pensamento continua o mesmo. E veja bem, por mais que eu diga eu vou mudar o pensamento para mudar o comportamento, não sou eu que posso mudar o seu pensamento. Então, eu tenho aqui, como vocês ainda vão começar a estudar sobre essas questões, eu tenho aqui uma interrogação para vocês, né? Uma interrogação para vocês. Algumas pessoas estão falando aqui, né? Então, e aí, já fechando o nosso momento, todas são interrogações, vocês vão colocar lá no blog as questões que vocês têm, perguntas, ou possíveis respostas, ou possíveis explicações, compartilhar algum link, para que a gente possa, depois, ter um momento aí de reflexão sobre tudo isso. Nosso ambiente de aula invertida. A gente trabalhou por 6 meses com a aula invertida, vocês lembram das aulas que vocês deram, né? Vocês chegaram lá, vocês deram as aulas todas, vocês trouxeram o conhecimento do jeitinho que vocês entenderam, que foi fantástico. Então, agora gostaria, e que em muitos momentos a gente vem fazendo, né? Agora gostaria que cada um lesse seu comentário. Isso aqui eu não vou poder fazer agora, porque vocês teriam que estar com o comentário de vocês, né? E a gente está, de fato, com um tempo resumido hoje, né? Então, seu comentário, vamos partilhar as diversas visões e experiências. Eu irei mediar para discutirmos em um fórum
de ampliação de ideias e possibilidades. Vou começar lendo o primeiro comentário e quem escreveu continua a conversa. Essa é uma atividade que eu pretendo fazer, mas eu acho que não é uma atividade para a gente fazer em 20 minutos. É uma atividade que precisa dessa dimensão temporal, que a gente precisa de um tempo. E quem sabe a gente poderia combinar, né? Pegar essas perguntas que a gente levantou, todos vocês pesquisarem, pensarem por que que o humano ele muda o comportamento e por que ele se comporta 3 meses depois da mesma forma. O que não fica? Por que isso não se sustenta, né? Eu gostaria que vocês pensassem, que vocês refletissem. Eu gostaria que vocês também pensassem sobre as respostas que foram dadas pelos colegas no blog. Lessem as respostas dos colegas. Tem algumas respostas lá sobre o vídeo, algumas pessoas falando do vídeo, mas eu gostaria que vocês fossem mais profundos, para que a gente pudesse agora já trabalhar de uma maneira diferente, né? Mas antes de a gente fechar, alguém gostaria que fez um comentário, gostaria de ler seu comentário, só para compartilhar este comentário neste momento agora conosco? Deixa eu ver. Ou ler um comentário de um colega. Quem não comentou, pode ler o comentário de um colega que viu lá no blog. Eu não acessei, não consegui. Eu sei, meu amor, vou ajudar você a conseguir, tá certo? Estarei com você, vou passar o link, nós vamos acessar juntas, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, então, deixa eu procurar aqui, rapidinho. Então, deixa eu passar para vocês aqui o link rapidinho. Só um minutinho, tá? Eu vou passar o link para vocês. Agora, para vocês. Estou passando no WhatsApp do grupo. O link. Chegou no WhatsApp para vocês. Vou colocar aqui também no chat. Sim, vou colocar aqui também. Olha aí. Para que vocês leiam um comentário, só um comentário. Se alguém puder ler um comentário. Leiam de outra pessoa. Tem um comentário aqui que é de Paula Ferreira. Aí o comentário é muito pertinente a abordagem dos impactos sobre o ambiente e como a prática de descarte de lixo precisa ser mais discutida em campanhas ambientais, assim também como a promoção de educação para a população com a coleta seletiva. De fato que todo esse aumento de lixo se deve ao consumismo desenfreado por todas as pessoas que são controladas por uma forte mídia, assim causando um grande efeito dominó. Então, vocês concordam aí? Vocês teriam a acrescentar? Diga, Merlin. Abre o microfone, Merlin. Não, pode continuar, apertei sem querer. Ok. Então, vocês viram o comentário do Paulo. Então, o que vocês pensam sobre esse comentário da mídia, do impacto da mídia no comportamento das pessoas, exacerbando o consumismo? Eu acho que é pertinente, mas não é só isso. Tipo, como a senhora falou, você pode ter uma campanha, uma conscientização, algo durante um tempo, mas entender quais são as raízes do problema de fato, e do problema coletivo e do problema individual de cada um. Aninha, olha só, então, mediando essa situação aí, pertinente que você está trazendo, que não é só isso, mas a gente pode pensar, quando ele traz que é essa campanha midiática que tem feito as pessoas consumir de forma desenfreada, ou seja, ela impacta, ela muda o comportamento das pessoas. Porém, será que a gente tem campanhas para mudar de uma maneira diferente? A gente tem campanhas que auxiliam as pessoas a terem comportamentos pró-ambientais, a gente tem campanhas que auxiliam as pessoas a se importarem, a se preocuparem com o outro,
Muito Ou as nossas pouco. campanhas todas vendem Muito produtos pouco. Eu acho que é status? mais venda. E até as campanhas que são pró-ambientais são vendas de alguma coisa. De algum produto, não é verdade? Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bem pensado. Alguém mais gostaria de se posicionar sobre a fala do Paulo no blog? No blog? A Maria colocou aqui no chat, gente, olha só. Ela traz aqui. Essa questão de consumo estimulado pela mídia é horrível. Percebo claramente a influência disso no comportamento humano. Desgastante demais. Demais, né? E aí, a gente, como psicólogos, nós precisamos encontrar. Eu sei que a gente poderia agora. Esse fórum a gente vai dar sequência a ele, a gente vai marcar um encontro, que vai ser um encontro só para debate. Sem. Porque a gente precisava ter uma base de entendimento para que a partir daí a gente pudesse começar as reflexões. Mas vocês já estão trazendo percepções fantásticas sobre o comportamento, sobre o impacto da mídia, sobre o desgaste desse impacto, sobre a pobreza que tem de mídia contrária a isso, que seja uma mídia pró-ambiental, né, que promova comportamentos mais altruístas. Sim, sim, Isa, eu sei que a gente já está no finalzinho. Então, vamos fechar com este slide, certo? Vamos fechar com este slide nossa aula de hoje, nossa aula, né? Mas que é um encontro. E eu digo uma coisa para vocês: nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Essa é uma fala de um autor anônimo. Vejam bem, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, assim, de fato, tudo que nós fazemos, todos os nossos comportamentos, diz quem nós somos. Mas o que nós estamos fazendo para mudar quem nós somos? Isso se a gente percebe a necessidade dessa mudança. Mas quando eu olho para uma praia naquelas condições, quando eu vejo as relações humanas se desgastando, quando eu vejo pessoas não conseguirem dialogar apenas por possuírem pontos de vista diferentes sobre diferentes assuntos, significa que nós precisamos mudar muita coisa ainda. Muitos pensamentos e muitos comportamentos. Como dizia o Freud, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Às vezes a gente quer ser muito bom em alguma coisa, a gente não aceita que outras pessoas possam pensar e ser de maneira diferente. Né? Ou a gente não se permite sermos, simplesmente existirmos, compartilharmos a nossa vida. Né? Então, eu gostaria muito que esse momento, a vida é movimento, né? Movimento consciente para o bem do outro, Rosilda. E aí é que está. Mas a vida, apesar de ser movimento consciente, ela também tem aí um inconsciente, que está na ordem do desejo de cada um. E é esse desejo que faz com que um sujeito que é consciente faça coisas que conscientemente ele não faria. Conscientemente, ninguém transformaria aquela praia naquele lugar. Conscientemente, ninguém destruiria ninguém. Conscientemente, você não faria mal a ninguém. E o que é isso que impulsiona as pessoas a esse comportamento? E mais, o que nós podemos fazer para lidar com isso? Para transformar isso nas nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais seguir nossas inclinações e, a partir daí, transformarmos também o mundo em que vivemos. Porque para que a gente transforme uma sociedade, é preciso que cada sujeito viva essa transformação. E é preciso que haja um começo em algum lugar. Então, eu quero agradecer a todos e todas vocês. Muito, muito, muito grata a todos vocês, tá certo? Por hoje. Fantástico estar com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada.
Palmas aí para todos vocês. Excelente esse encontro com vocês. Vida em Movimento. Obrigada, obrigada, Maria. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Sempre generosos, sabe? Sempre curiosos, epistemologicamente falando, né? Sempre querendo buscar o melhor de vocês, construir mais, compartilhar o conhecimento. Estar aqui num sábado pela manhã, acordando cedo, para estar aqui comigo. Eu agradeço muito essa participação. Muito obrigado, professora. Valeu. E muito lisonjeado pelo convite, viu? Obrigada, professora. Muito obrigada. Foi uma honra. Uma honra para mim, gente. Olha. Obrigada. Obrigada a você, teacher, por tudo, por tudo. Obrigada. Você faz tudo ficar suave. A gente jamais esquece de você. Tchau, gente. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, obrigada, Maravilhoso, gratidão por todos. Um beijo, abraço em todo mundo. Saudades de vocês todos. Beijo. Saudades. Oh, coisa boa. Pronto.